Bom, pessoal, então agora a gente vai ver aí resolução de alguns exemplos, tá? Da aplicação das distribuições discretas, tudo bem? Então aqui é o seguinte, ó, nós vamos resolver esses juntos, porque aí serve como base depois, né? Quando vocês estiverem fazendo os exercícios dessa etapa, tá? Então, por exemplo, ó, ele fala assim, a partir de dados históricos, tá? Vamos pegar aqui o caso 1. Ó, então, a partir de dados históricos, uma empresa exportadora sabe que 5% das exportações tem algum problema na documentação, tá? Se ela realizar negócios com 6 clientes, determine a probabilidade de. Então, tem algumas questões, né, relacionadas a esse caso. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, nós temos aí, ó, a partir de um histórico, né, uma certa característica dessa empresa, no caso, que aí seria um sucesso, né, atribuído à parte do sucesso, que é o quê? 5% das exportações tem uma característica aí de interesse, que no caso, né, o sucesso é um problema na documentação, tá? Aí, a empresa realiza negócios, ó, com 6 clientes. Então, nós temos aí 6. Dentre esses 6 clientes, a gente quer saber algumas probabilidades. Então, por exemplo, item A, exatamente 2 apresentarem problemas, tá? Depois, ao menos 1, no mínimo 4, e assim vai, ó, exatamente 5 não apresentarem problemas, tá? Então, aqui a gente pode ver que se encaixa perfeitamente numa distribuição binomial, né? Ó, ele quer saber em 6 a probabilidade, ó, de 2 apresentarem problemas. Então, na verdade, ó, a gente tem aqui um negócio, uma distribuição a princípio, que é uma Bernoulli, né? Porque ó, tem problema ou não tem problema, correto? E aí a gente está fazendo uma combinação disso, ó. 6 clientes, a gente quer saber algumas características aí no meio. Tudo bem? Ó, então vamos lá. Exatamente 2 apresentarem problemas. Então vamos fazer aqui um item A. Então, atenção aqui, por favor. Vamos lá, em força. Não desanimem nunca. Pessoal, então é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, exemplo 1. Então, deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Então, vou colocar assim, ó, exemplos, tá? No caso, né, distribuições discretas, tá? Só para a gente ilustrar, né? A gente viu aí a parte conceitual, né? E agora a gente vê aí a aplicação, e é fácil, né? Porque o interessante é assim, a partir do momento que a gente consegue modelar, né, uma estrutura de dados, aí não precisa conhecer todos os dados. Se a gente conhecer a distribuição, a gente consegue tirar já diversas informações, tá? Então, aqui, vamos lá. Nós temos, ó, a probabilidade, né, de sucesso. Então, vamos colocar assim, ó, o P de sucesso seria o quê? Probabilidade lá, o Pzinho, nós temos aí que é 5%, né? 0,05, tá certo? Ó, que é a probabilidade de ter algum tipo de problema, né, nas exportações. Aí o N, tamanho da amostra, pegamos lá no caso, eram 6 clientes, tá? Então a gente tinha lá, ó, 6 clientes, né, que a empresa realizou negócio, e o item A, ele quer saber a probabilidade de exatamente 2 apresentarem problemas, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Pessoal, então é o seguinte, ó. Esse caso, então, é a binomial, né? Então, a gente tinha assim, ó, probabilidade, ó, do x ser igual a k elementos, né? Lembra, isso aqui era combinação de n, k, k, probabilidade de sucesso, né? Elevado, ó, a k, né? Que seria um k sucesso, vezes o fracasso, que é 1 menos p, elevado ao restante, né? Que é o n menos k, tá? Então, ó, o item A, ele quer saber a probabilidade
que ele tinha dito lá no enunciado, exatamente 2 terem problema, né? Que é o sucesso aí, tá? Então, ó, o item A, ele quer saber a probabilidade do x ser 2, tá? Essa é a pergunta. Bom, aí é só aplicar a fórmula, né? Não tem como errar isso aqui, ó. Então, combinação de 6 clientes tomados 2 a 2, né? Desses 6, 2 terem algum tipo de problema. Ó, probabilidade de sucesso, que é ter o problema 0,05, tá? Elevado a 2, né? Vezes o fracasso, ó, 1 menos 0,05 elevado a 6 menos 2, tá? A 6 menos 2. Tá certo, ó? Pessoal, aí é só fazer a conta, tá? Aí é mais agora operacional, né? Vou fazer só isso primeiro, ó. Combinação de 6, 2 a 2. Então, lembra, ó, 6 fatorial, né? Sobre k fatorial. Então, é 2 fatorial. N menos k fatorial. Então, 6 menos 2, né? 4 fatorial. Aí vai ficar, ó, 0,05 ao quadrado vezes 0,95, né? Elevado à quarta potência, tá? Bom, aí é só depois vocês resolverem isso daí. Que aí vai ser a probabilidade, né, de exatamente 2 terem algum tipo de problema. Beleza, então? Tranquilo, né? Ó, aí o item B, ele quer saber a probabilidade de ao menos 1 apresentar problemas. Pessoal, ao menos 1 é pelo menos 1, né? Então, vou colocar aqui, ó, item B. Pelo menos 1, a gente vai ter o que, ó? Probabilidade do x ser maior ou igual a 1. Tá certo? Ó? Essa é a pergunta, né? Pelo menos 1. Aí, ó, no caso, o N vai até 6, né? Então, pode ter um cliente com problemas na documentação, 2 clientes, 3, até 6. Então, seria a probabilidade, como é discreto, probabilidade do x ser igual a 1 mais x2, x3, x4, x5, x6. Dá bastante conta assim, não dá? Então, é mais rápido fazer pelo complementar, concorda? Ó? Porque isso aqui vai ser o quê? Ó? 1 menos a probabilidade do x ser menor que 1, né? Ó, do x ser menor que 1. Mas o x ser menor que 1, ele só pode ser o quê? Só pode ser 0. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 menos probabilidade do x ser 0, tá? Pessoal, aí aqui, ó, fácil, né? Vamos fazer aqui, ó, vamos montar probabilidade do x ser 0. Então, isso aqui seria a combinação de 6, ó, tomado, né, 0 a 0. Aí o P, 0,05, né, elevado ao K, que é 0. Ó, 1 menos P. E o N menos K, né, que é 6, tá? Bom, então C0, né, então você vai ter o quê? Só o fracasso nisso. Oh, o P aqui, né, desculpa, a gente já tem o valor ali, né, 0,95. Ó, vou apagar aqui. Ó, 1 menos 0,05, né, elevado a 6, tá? Então vai dar 0,95 elevado a 6, né? O resultado que der aí é 1 menos ele, tá? Aí você acha aí qual é essa probabilidade. Tudo bem, então? Tranquilo? O item C, ó, no mínimo 4 apresentarem problemas. No mínimo 4. Ó, mínimo 4, pelo menos 4, né? Então, esse aí. Eu vou só montar aqui, tá? A estrutura. Depois vocês podem fazer, por favor. Mínimo 4 é a probabilidade do x ser maior ou igual a 4, né? Então, isso aqui é probabilidade do x, ó, ser 4 mais probabilidade do x ser 5, né? Mais probabilidade do x ser igual a 6, tá? Então, é só vocês aplicarem a formulazinha aí da binomial. Só dá um pouquinho de conta, né? Mas nada demais. Tá certo? Ó, o outro, exatamente 5
não apresentarem problemas, tá? Exatamente 5 não terem problemas. Bom, aí não ter problema, né? Aí seria o sucesso aqui, seria 0,95, né? Então você mudaria um pouco, né? Porque agora é não problema, tá? Ó. Então a gente pode colocar, né, essa probabilidade aí, ó, de exatamente 5 não ter problema, seria um Y aí, se quiser, tá? Não vou nem colocar aqui, mas agora, ó, é a combinação do 6, né, tomado, ó, 5 a 5, só que agora o sucesso, ó, não problema, é 0,95, né? Muda aqui, ó, elevado a 5, né? O fracasso, então, agora seria 1 menos 0,95, elevado a 6 menos 5, elevado a 1, tá? Porque a probabilidade de não terem problema 5, tranquilo? Dá pra fazer por complementar também, tá? Vou deixar só indicado aí, depois vocês dão uma olhada aí. Beleza, então? Tranquilo? Facílimo, não é? Ó, muito fácil isso, não é? Então, vamos lá. Atenção aqui, ó, o 2, tá? Vou fazer só alguns aí, só para vocês terem alguns exemplos, tá? O 2 fala assim, ó, suponha que um aluno pretenda fazer um teste de múltipla escolha com 10 questões, ó, e 5 alternativas por questão, respondendo cada uma das questões de forma aleatória. Forma aleatória aí é conhecido como chute, né? O cara vai chutar aí as alternativas, né? Qual é a probabilidade do aluno acertar no máximo 3 questões, tá? Ó, então são 10 questões, tá? 5 alternativas cada. Então ele quer saber, ó, a probabilidade de acertar no máximo 3. Então vamos lá. Atenção. Então, ó, exemplo 2. Vamos colocar aqui do lado, ó. Então, número 2 aí. Pessoal, então é o seguinte, ó, 10 questões, né? Cada questão a gente tem lá 5 alternativas. Então, por exemplo, qual a probabilidade da gente chutar uma questão, né, e acertar? No caso, são 5 alternativas, então é uma chance em 5, né? Então, aqui, ó, a probabilidade que a gente vai ter do sucesso é a probabilidade de acertar uma questão, né? Aleatoriamente, ó. Então, é uma chance em 5 possibilidades, ou seja, 20%, tá? Para cada questão, né? Só que aí, ó, ele tem 10 questões. Então, a gente tem que fazer uma combinação dessas 10. E a pergunta, ele quer a probabilidade de acertar no máximo 3, tá? Então, no máximo 3, ó, aí a gente teria que fazer o quê? Ó? Probabilidade do x ser menor ou igual a 3, né? Então, isso aqui, ó, ele pode acertar nenhuma, né? X ser 0, mais probabilidade de acertar uma, ó, mais probabilidade de acertar 2 questões, tá? Mais probabilidade de acertar 3. Tá certo? Ó, então pode acertar nenhuma, né? Acertar uma, 2 ou 3, tá? No máximo 3. Então é só aplicar aí a formulazinha também da distribuição binomial. Tá certo, então? Só aplicar, né? Ó, o P sucesso 0,20, né? E aí você vai montando aí essa conta, tá? Tá certo, então, pessoal? Tranquilo? Então, a probabilidade dele acertar no máximo 3, ó. Se eu não tiver errado aqui na minha conta, o finalzão aqui tudo dá mais ou menos aqui, ó, aproximadamente 0,879, tá? Aí vocês dão uma conferida aí, por favor. Já tudo, tá? Probabilidade x0, x1, x2, x3, somando tudo, dá isso aqui, ó. Mais ou menos, tá? Aproximadamente. Tá certo, então, ó. Que é uma binomial, né? Aí a chance de acertar no máximo 3 é alta, né? Porque acertar no máximo 3, ele pode acertar o quê? Nenhuma, né? Então, é chutar, né?
nenhuma, acertar uma, duas, três, tá? Então, a chance alta aí de ter um acerto pequeno, né? Essa que é a ideia, tá? Então, por isso tem que estudar, não dá para ficar chutando, né? Ficar contando com a sorte aí o tempo todo, né? Tudo bem, então? Vamos lá, hein? Força. Não desanime nunca. Atenção. Próximo, ó. Próximo, número 3, ele fala assim, ó. Uma montagem mecatrônica é submetida a um teste final, tá? Suponha que os defeitos ocorram aleatoriamente nessas montagens de acordo com uma distribuição de Poisson, tá? Com parâmetro 0,02, tá? Ó, então aqui, ó, lembra, Poisson tem aquela característica, né, que é a média, que é a esperança igual à variância, né? E aqui, em média, está dando 0,02, né? Um intervalo de tempo, né? Lembra, sempre tem uma quantidade de tempo. Aí ele quer saber, ó, a probabilidade de uma montagem apresentar exatamente um defeito, tá? Exatamente um defeito. É só aplicar aí a formulazinha de Poisson, tá? Depois ele quer, ó, probabilidade de uma montagem apresentar um ou mais defeitos, tá? Um ou mais. E depois, aí a gente volta aqui no item C, tá? Ó, então, primeiro, exatamente um defeito. Então, vamos lá, hein? Ó, exatamente um defeito, vamos colocar aqui, ó, número 3. Ó, vamos lá, número 3 aqui. Então, pessoal, ele já deu lá o lambda, né? Ó, então ele falou lambda lá no enunciado, era 0,02, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, nós tínhamos aqui, ó, lambda 0,02. Então, vamos colocar assim, ó, lambda 0,02. Ó, aí como é Poisson, probabilidade do x ser igual a k, né? Ó, probabilidade do x ser igual a k, aí a gente vai ter e elevado a menos lambda, né? Lambda elevado a k sobre o k fatorial, tá? Então, ó, vamos lá. E elevado a menos lambda. Ó, então isso aqui. Opa. Atenção, vai ficar aqui, ó, probabilidade do x ser igual a k na Poisson, né? Isso aqui é e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k, né? Sobre k fatorial, tá? Ó, pessoal, aí aqui ele fala, né, que ele quer saber no item A a probabilidade de uma montagem apresentar exatamente um defeito. Bom, se é exatamente um, né, só calcular aí a probabilidade. Ó, então aqui é a probabilidade do x ser 1. Aí é só fazer a conta, né? E elevado a menos 0,02, tá? Vezes, ó, o lambda 0,02, né? Elevado a k, que é 1, sobre k fatorial, que é 1 fatorial. Tudo bem, então? Ó, esse aí, se eu também não tiver errado aqui, probabilidade de exatamente 1, isso aqui, ó, depois vocês dão uma conferida, por favor, aproximadamente aí 0,0196, tá? 196. Depois vocês conferem aí, por favor. Beleza, né? O item B. Ó, o item B, ele quer a probabilidade
de uma montagem apresentar um ou mais defeitos. Ó, um ou mais defeitos. Pessoal, então aqui, um ou mais é pelo menos um, né? Então, esse aqui, ó, probabilidade do x ser maior ou igual a 1. Agora, o problema aqui, isso aqui já é inviável fazer direto, assim, né? Porque, lembra, a poação ela pode ser infinito, né? Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, contagem, né? Pode ser até infinito aí, teoricamente, tá? Então, logicamente, ó, para resolver isso, faz pelo complementar. Então, isso aqui é 1 menos probabilidade do x ser 0, né? Lembra que é discreto, né? Tudo discreto. Bom, é só substituir, né? x0, ó, lambda elevado a 0, k é 0 fatorial, que é 1, né? Faz e elevado a menos 0,02, tá? Ó, depois também vocês dão uma conferida aí. Então, ó, a probabilidade de ter pelo menos um defeito, fazendo aí a conta, se eu não tiver errado aqui na aproximação, deu 0,0198. Tá? Porque essa taxa aqui, né, que é a taxa de falha aí, a média é baixa, né, 0,02, tá? Então aqui, ó, ser maior ou igual a 1, dá lá quase 0,02, tá? Aproximadamente. Ó, e o item C, deixa eu mostrar aqui o enunciado novamente. Ó, o item C, ele fala, suponha que você melhore o processo de modo que a taxa de ocorrência de defeitos seja reduzida pela metade, 0,01, tá? Então, agora, ó, essa taxa caiu para 0,01. Qual é o efeito dessa medida sobre a probabilidade de uma montagem apresentar pelo menos um defeito? Pelo menos um defeito, tá? Bom, é a mesma ideia, né? Só que agora o lambda é outro, ó. Ó, pelo menos um defeito. Então, vamos colocar ali. Só que agora nós temos outro lambda, né? Agora ele falou assim, ó, ele conseguiu fazer um certo controle, né? Por exemplo aí. E aí a taxa de defeito, ela caiu. Caiu aí pela metade, né? Ó. O lambda agora, ele seria 0,01, tá? Então ele quer saber a mesma pergunta, né? Ó, a probabilidade de ter lá era pelo menos 1, né? Pelo menos 1, a mesma coisa, ó. Probabilidade do x ser maior ou igual a 1, mesma coisa aqui, ó. Só que agora, mesma coisa, 1 menos, né? P de x ser 0. Só que agora o parâmetro é outro, né? O parâmetro é 0,01, né? Na hora de colocar aqui o lambda, e elevado a menos 0,01, 0,01 elevado ao k, que é 0, né? E o 0 fatorial. Pessoal, fazendo a conta aí, ó, essa probabilidade ela fica reduzida pela metade, tá? Ela vai dar aproximadamente aqui, ó, 0,00 99, tá? 0,00995 aqui, ó, se quiser. Então fica reduzido mais ou menos aí pela metade, tá? Então reduziu a taxa de falha, né? Essa chance de ter pelo menos uma falha aí também acaba sendo reduzida pela metade. Beleza? Então, tranquilo? Dá uma olhada aí. Depois tenta refazer aí, né? Com calma, tá? Para ficar bem claro. Vamos lá, hein? Bom, vamos ver aqui o próximo exemplo. Tá fazendo um de cada aí só para ter um modelo, né? Mas vocês estão vendo que é tranquilo, né? Não é nada demais. Ó, a 4. Considere o experimento em que uma moeda enviesada aí, né, viciada, é lançada sucessivas vezes, até que ocorra a primeira cara. Ó, então a gente vai lançando a moeda, né, até sair a cara.
seja x a variável aleatória que conta o número de coroas obtidos no experimento, ou seja, a quantidade de lançamentos anteriores à obtenção da primeira cara, tá? Então, o número de coroas, né? Ó, sabendo que a probabilidade de cara é 0,4, qual é a probabilidade do x estar entre 2 e 4, é maior ou igual a 2, menor que 4, e a probabilidade ali depois é condicional, tá? Ó, então ele vai lançando até sair, né? No caso, a primeira cara, tá? Ó, aí a gente vai montar, então, a probabilidade aí do x ser maior ou igual a 2 e menor que 4, tá certo? Ó, agora só toma cuidado, pessoal, porque o x aí, ele é definido assim, ó, a variável que conta o número de coroas obtidos no experimento, né? Então, a probabilidade de ter 2 coroas, por exemplo, significa que o terceiro lançamento foi cara, né? Probabilidade de ter 3 coroas, por exemplo, significa o quê? Ó, foi coroa, 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 aí no quarto lançamento foi cara, porque foi lançando até que a primeira saísse a cara, tá? Essa que é a ideia. Então, toma cuidado aí com a definição da variável aleatória x. Esse aí é aquela geométrica, não é? Que vai fazendo experimento até sair um sucesso, tá? Exatamente lá o primeiro sucesso. Então, vamos lá, ó. Atenção. Ó, então, número 4, né? Então, exemplo 4 aí. Ó, a gente vai ter a distribuição, né? No caso aí, a geométrica. Então, ele pergunta assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Ó, então, primeiro, ele quer a probabilidade. Ó, probabilidade do x, né, ser maior ou igual a 2, estritamente menor que 4. Ó, então, lembra que isso aqui é caso discreto, né? É probabilidade do x ser 2 mais probabilidade do x ser 3, tá? Ó, então, ter 2 coroas, a probabilidade, vamos colocar aqui, ó, a probabilidade de cara, ó, probabilidade de cara que ele deu lá no enunciado era 0,4, né? Então, 0,4, ó. Então, a moeda aí, né, enviesada. Ó, então, se o x é 2, significam 2 coroas. Coroa, coroa, aí no terceiro que foi a cara, tá? Então, ó, coroa, coroa, 0,6, né? Vai ser, ó, 0,6 elevado a 2, tá? E o terceiro lançamento, que aí foi exatamente a cara, né? Porque era no caso da geométrica, tá certo? Aí o outro, ó, mais probabilidade do x ser 3, ou seja, 3 coroas. Ó, 0,6 vezes 0,6, 0,6, né? 3 vezes. E na sequência foi cara. Aí tá aqui, ó, 0,4. Beleza? Aí aqui, ó, 0,23, 0,4, tudo, tá? 0,23, 0,4. Então, 23,04% de chance, tá, de acontecer isso. E aí a outra pergunta foi uma probabilidade condicional, beleza? Vamos lá, acorda aí, hein? Dá uma olhada aí, ó, força. Vamos lá. Ó, ele quer saber a condicional, a probabilidade do x, que é coroa, né? Ser maior que 1, ó, ter mais que uma coroa, dado que o x é menor ou igual a 2. Ó, x maior que 1, dado x menor ou igual a 2. Ou seja, ter mais que uma coroa, dado que, né, a gente sabe que ele vai ter o quê? X é menor ou igual a 2, né? Então, poderia ser 0, 1, 2, né? E assim vai. Ó, vamos usar a definição da probabilidade condicional, P de A dado B. É P de A interseção, né, com B,
Ó, então isso aqui é a probabilidade do x ser maior que 1 e, que é a interseção, né? X menor ou igual a 2 sobre o de baixo, né? P de A lado B sobre P de B, ó. Probabilidade do x ser menor ou igual a 2, tá? Então, ó, pessoal, x maior que 1 e x menor ou igual a 2, ele só pode ser 2, concorda? É discreto, né? Então, aqui, ó, em cima, só pode ser probabilidade do x ser 2, tá? Ó, dividido probabilidade do x ser menor ou igual a 2, ele pode ser 0, 1 ou 2, né? Então, vai ficar, ó, probabilidade do x ser 0 mais probabilidade do x ser 1 mais probabilidade do x ser 2. Tá certo? Aí, ó, mesmo processo, né? Ó, x2 a gente fez ali, né? 0,6 elevado a 2. Só montar aí, né? Aqui, ó, nenhuma probabilidade de x ser 0, né? Seria nenhuma coroa. Então, já no primeiro lançamento já sairia a cara, não é isso? Para não ter nenhuma coroa, tá? E assim vai, ó. Então, aqui, ó, fazendo a conta toda aí, no final deu 0,18367, tá? Ó, 0, depois vocês dão uma conferida, 18,367. Tá? Só fica atento aqui, ó, x0 significa o quê? Tem nenhuma coroa. Então, já na primeira, quando ele lançou, saiu cara. A probabilidade disso acontecer é 0,4. Então, aqui é 0,4, tá? Aí, x1, uma coroa. Se é uma coroa, saiu uma coroa e na sequência cara, né? É 0,6 vezes 0,4. Duas coroas. A gente já fez aqui, ó. Seria 0,6, 0,6, depois 0,4, tá? Exatamente aí a distribuição geométrica. Tá certo? Então, tranquilo? Dá uma olhada aí, vê se está tudo ok. Tá? Mas só uma aplicação, isso aqui é prática, né? Aí tem que treinar nos exercícios aí depois, tá? Vamos lá. Ó, agora o número 5, tá? Número 5 aí, ó, penúltimo exemplo que nós temos, uma empresa fabrica um tipo de tomada que são embalados aí em lote de 25 unidades, tá? A gente tem lá 25 unidades. Para aceitar o lote enviado por essa fábrica, o controle de qualidade da empresa tomou o seguinte procedimento. Ó. Então, o que ele faz? Sorteia-se um lote e desse lote selecionam-se 8 tomadas, tá, para teste, sem reposição. Se for constatado no máximo 2 tomadas defeituosas, aceita-se o lote fornecido pela fábrica. Ó, se o lote sorteado tiver 7 peças defeituosas, qual a probabilidade de se aceitar o lote? Então, só aceita, ó, se for constatado no máximo 2 defeituosas. Tudo bem? Então, a gente teria que calcular, né, a probabilidade de aceitar o lote. X é igual a 0, X é igual a 1, X é igual a 2, tá? Pessoal, aí, ó, a gente tem aí o tamanho do lote, né? Que ele deu aí, ó. São embalados em lote de 25 unidades, tá? 25 unidades. E aí ele seleciona, ó, 8 tomadas aí de um lote, né? Ele pegou um lote e sorteou 8, tá? Aí ele quer saber, ó, aí no caso aí ele falou, né? Ó, se o lote sorteado tiver 7 peças defeituosas, tá? Então ele quer saber a probabilidade de aceitar o lote. Então, ó, o lote sorteado tem 7, né? A gente selecionou ali, no caso, 8 tomadas. Tudo bem, então? Ó, esse aí, lembra? É aquela partição, quando a gente tinha lá... Deixa eu abrir aqui para vocês, quer ver? Ó? Vamos fazer aqui, ó. Aquela da hipergeométrica, né? Deixa eu só colocar aqui, ó.
Ó, probabilidade, né, do x ser igual a k, tá? Então, a gente tem aqui, ó, no caso, né, a gente tem esse... Lembra que a gente ia chamar de R1, né? Então, o enão aí, no caso, é o 25, né, que é o tamanho do lote. Aí, no caso, a gente tem aqui, ó, o R1, né, que seria 7, tá? A gente tem 7 lá, né? A amostra aqui, o N, seria 8, tá? Porque o 7 é a característica, né? Que é o defeito, né? Porque lembra, no caso aí tem defeito ou não tem, tá? É a partição aqui do lote, né? Da população. Então, tem defeito ou não tem? São essas duas características, tá? Então, aqui, ó, a combinação de 7, né? E aqui, quantas vezes pode aparecer, tá? Que é o K. Depois, ó, o N1, que é a amostra que foi pega, né? A gente pegou uma amostra aí de tamanho 8, tá? E aí a gente vai calcular aí a probabilidade, tá? No caso aí a IP geométrica. Então aqui, ó, o enão 25, o N1, no caso, né, seria 8, tá? Então vamos lá. Ó, então, atenção. Então esse caso aí se encaixa, número 5, né? Na IP geométrica. Ó, então número 5 aí. Ó, então, probabilidade de aceitar o lote tem que ser, no máximo, 2 defeituosas, né? Então, vamos lá. Ó, probabilidade de aceitar o lote, ó. Então, é a probabilidade aqui do x ser menor ou igual a 2, tá? Então, ser menor ou igual a 2 pode ser, ó, x 0, tá? Mais probabilidade do x ser 1 mais probabilidade do x ser 2. Tá certo? Ó? Então, a gente tem um lote lá, ó. Vou colocar aqui as informações, né? A população, o enão, seria lá de tamanho 25, tá? Aí nós temos uma característica que ele disse lá no enunciado, né? Ó, eu vou ler aqui, tá? Ele fala, ó, a empresa fabrica um tipo de tomada que são embaladas em lote de 25 unidades, tá? O enão. Para aceitar o lote enviado, né, o controle de qualidade da empresa tomou o seguinte procedimento. Sorteia-se um lote e desse lote selecionam-se 8 tomadas. Ou seja, ó, o tamanho da amostra aqui, ó, o N, 8 tomadas, tá? E aí, ó, se for constatado no máximo 2 defeituosas, né, aceita-se o lote. Aí, se o lote sorteado tiver 7 peças defeituosas, ó, porque foi sorteado um lote de tamanho 25, né? E aí ele fala que tem uma característica. No caso, a característica são 7 peças defeituosas, que a gente tinha chamado de R1. Ó, o R1 aqui, 7 defeituosas. Porque a ideia é o quê? Ó? Nós temos a população, ó, que é o enão, né? E aqui dentro a gente tem algumas características, ó, que aí seria defeito, desculpa, ó, defeito e não defeito, tá? Então, a característica aqui, ó, no caso, ó, defeito e não defeito. Aí é sorteado uma amostra, que pode ser qualquer coisa aqui dentro, né? Ó, foi sorteado uma amostra aqui, ó. Esse cara aqui que é o nosso Eninho, né? Ó, o Eninho, tá? E aí a gente quer ver a probabilidade, né, de ser aí, no máximo, 2 defeituosas nesse lote, né? Que a gente pegou aí especificamente. Tá certo? Ó, tá? Porque ele deu lá em cima, né, a característica que ele fala, ó, o lote sorteado tiver 2 defeituosas. Então, 7 defeituosas, né? Então, qual a probabilidade? Ó, pessoal, então, é só fazer a conta, né? Isso aqui é a IP geométrica. Ó, probabilidade do x ser igual a k, né? TK defeitos. Ó, é a combinação de R1 defeitos, né?
KK, tá? E aqui, ó, é o complemento dele, né? Porque aqui a gente está pegando o quê? Ó, combinação de R, né? Tomados KK, tá? Depois a gente vai pegar o complemento, ó, o enão menos o R1, que é essa parte aqui, né? Do não defeito, ó. Ó, enão menos R1, tá certo? Ó. E aí também ele vai ser combinado, né? Tomado, agora é o Eninho menos K, né? O Eninho menos K. Ó, então aqui, ó, a amostra, né, que a gente pegou, menos K em relação ao totalzão, né? Que é a população tomado N1. Beleza? Ó, então é só fazer a aplicação da fórmula, tá? Vocês têm os parâmetros, tudo bem? O Enão aí é 25, ó, o R1 é o 7, o N1 é 8, tá? Vocês vão fazer para o K, né? Vai variando, ó, K0, depois K1, K2. Aí é só montar aí a conta, tá? Eu vou colocar aqui o resultado final, depois vocês dão uma conferida aí. Esse aqui, ó, vai dar aproximadamente, deu quase zero, tá? Dá 0,0010069, ó. Vou colocar assim. Beleza? Tá? Ó, então aí ele lembra, ele fala o quê? Que ele aceita se tiver no máximo 2 peças defeituosas, não é isso? No máximo 2 peças. A probabilidade aí está dando muito baixa, concorda? No máximo 2. Até porque, ó, a gente tem lá 25, né? A gente já sabe que 7 são defeituosas, tá? Então é difícil, né? A chance é bem baixa, tá? Que é um número alto, né, de defeituosos aqui nesse total. Tranquilo? Muito bem, mas é uma aplicação aí da hipergeométrica, tá? Ó, e o último, ele fala assim, ó, número 6, os seguintes eventos podem ocorrer com um pacote enviado aí pelo correio. Ó, então ele tem aí 3 características, 3 atributos. Pode chegar em perfeito estado, chegar danificado ou perder-se pelo caminho, tá? Então a gente tem aí 3 possibilidades. As probabilidades desses eventos são, respectivamente, ó, 0,7, 0,2 e 0,1. Foram enviados recentemente 10 pacotes pelo correio. Ó, então foram enviados 10, tá? Então pensa comigo, ó, a gente tem aí, são 10, no caso aí 10 indivíduos, né, que seriam os pacotes, tá? Aí ele quer saber, ó, qual é a probabilidade de 6 chegarem corretamente, 2 serem perdidos, tá? Serem perdidos pelo caminho, e os outros 2 avariados, né? Ou danificados, tá certo? Ó, porque só tem essas 3 possibilidades, né? E a gente tem as probabilidades aqui, no caso, separados, ó. Perfeito estado é 0,7, danificado 0,2, perder pelo caminho é 0,1, tá? E aí a gente quer combinar tudo isso aqui ao mesmo tempo, tá? Essa aqui é aquela distribuição multinomial. Ó, então a gente tem lá as características. Deixa eu só voltar aqui. Ó, multinomial, né? A gente combina tudo ao mesmo tempo, né? Ó, a probabilidade do x1 ser igual a n1, x2 n2, x3 n3, né? Isso aqui é, ó, n fatorial, que é o total, né? Sobre n1 fatorial, n2, nk. Aí, ó, probabilidade 1 elevado a n1, p2, n2, né? E assim vai. Então, ele se encaixa exatamente aqui, ó, na nossa última distribuição aí do caso discreto, né? Que a gente tratou aqui na nossa disciplina. Então, vou colocar aqui, ó. Então, número 6. A gente vai ter, ó, distribuição multinomial, tá certo? Ó? A gente pode ter assim, ó, probabilidade. Ó, ele quer calcular, né, as chances, ó. Então, por exemplo, ó,
probabilidade do x1, suponha que o x1 são aqueles pacotes, tá, que chegam corretamente no destino aí sem dano. Então, a probabilidade do x1 ser 6, né? A gente tem aí, no caso, 10 pacotes, tá? Aí suponha que o x2 fosse, ó, o número de pacotes, né, que chegaram aí com defeitos, danificados. Então, ó, x2, ele quer saber aí, ó, 2 pacotes. E o x3 também 2, né? Que aí o x3 seria outra característica, o outro atributo, que seria o número de pacotes que se perderam pelo caminho. Então, aqui, ó, seria 2. Tá? A probabilidade conjunta, né? Tem que acontecer esse e esse ao mesmo tempo. Então, é distribuição multinomial. Ó, n fatorial, que é o totalzão. Ó, vamos colocar assim, ó. N fatorial, né? Sobre... Aí é N1 fatorial, né? Vou colocar o caso geral aqui, tá? N2 fatorial até NK, né? NK fatorial, vezes as probabilidades respectivas, ó. Probabilidade de sucesso, né, do evento 1 elevado a N1, vezes probabilidade de sucesso do evento 2 elevado a N2, e assim vai. Probabilidade de sucesso do evento K elevado a NK. Pessoal, é só fazer a conta, né? No nosso exemplo aí, ó, o N1 então é 10 fatorial sobre, ó, o N1 6 fatorial, N2 2 fatorial, N3 2 fatorial, né? Vezes as probabilidades que ele deu, ó. Era 70% de chance de chegar bem, né? Chegar em perfeito estado. Então, ó, P1 0,7 elevado a N1, 6, tá? Vezes, ó. A outra probabilidade era 0,2, tá? Elevado a 2. E a outra probabilidade era 0,1 elevado a 2, tá? Ó, fazendo a conta aí, esse aqui vai dar 0,059. Tudo bem, então? Está tudo ok? Tá? Bom, então, esses exemplos aí são só aplicações, tá? Só para... Eu acho que só para ilustrar, né, a aplicação dos conceitos das distribuições. Mas estão vendo assim, né? Nada demais, né? Bem tranquilo. E aí acho que já dá agora, vocês têm condições aí, né? Junto com a aula, para resolver lá os exercícios da lista. Tá certo, então? Bom, então, muito obrigado a todos. Até a próxima.